Bom Oi, dia, gente, pessoal. tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque vai depender de que hora que Vamos o assistir pessoal o vai vídeo. assistir o vídeo. Bom, muito bom dia para todo mundo mais uma vez, né? O nosso vídeo dessa semana. Vamos falar sobre o equilíbrio de dar e receber. E é um ponto muito importante na relação, que a partir do momento que a gente identifica que ou a gente está dando de menos ou dando de mais, a gente precisa fazer uma equalização desse dar e receber. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o quanto que isso é importante nas relações. É isso aí. Na verdade, não é apenas na relação de casal, né? São todas as relações, a gente precisa ter, a gente chama isso de lei universal, né? Como a lei da semeadura. Se você planta tomate, não adianta você querer colher o abacaxi. E essa é uma lei universal. E a lei do dar e receber é a mesma coisa. Não tem como você desequilibrar essa lei e não acontecer nada, né? De ficar tudo bem, não tem como. Se você desequilibrar isso, por experiência própria, em várias ocasiões, desequilibrou dar e receber, deu problema. E aí, a gatinha daqui desceu. E aí a gente vai hoje falar disso na relação de casal, né? A gente até postou um vídeo ontem, né, falando da doação Isso. de amor, né, ali naquela... Exatamente, uma gangorra, né, onde a gente, você deve ter tido a oportunidade de olhar ali o post que a gente fez, e essa gangorra é exatamente o resultado. Se um dá demais, ele vai fazer força na gangorra, e aí a gangorra vai inclinar, Vai afundar. ele vai para um afundar lado. para um lado, e a outra vai subir demais. Então, o equilíbrio, aí nesse caso a gente vai usar a teoria do equilíbrio, né? Porque aí faz sentido a gente fazer o equilíbrio para que nenhuma parte seja penalizada. A gente vê muitas pessoas se anulando numa relação e a outra se entregando o tempo todo. Então, quando a gente começa a perceber, né, que é muito comum as pessoas não perceberem isso. Eu faço de tudo, Isso. eu me É uma frase que a esforço, gente escuta muito, eu, né? eu me dou na relação, Eu fiz tudo por fiz ele, tudo por e ele foi embora. ou tudo por ela, né? E aí Desequilibrou, desequilibrou. dar e receber. Desequilibrou dar e receber. Então, por isso que a relação, nesse sentido de equilíbrio, é para que nenhuma parte seja penalizada por um esforço adicional. É porque é como se fosse um hospedeiro e um parasita, Isso. né? Um só sugando e o Exatamente. outro ali só doando. Não tem como funcionar. E a gente vai dar um spoiler de um outro conceito que a gente ama muito, que é essencial para a nossa vida, que é a questão da triangulação. A gente não teve oportunidade de falar disso aqui ainda. Gente, A gente aprofunda pega isso na mentoria, enfim. Mas quando você dá demais, você entra na que a gente chama de salvadora, ou no salvador. Ali, porque existe um triângulo. a parte que dá demais é o salvador. Depois que você vê esse triângulo na sua vida, não tem como você desver mais. Você entrou na salvadora, alguém vai virar seu agressor, e aí talvez você vá vir para vítima. Vítima, agressor, salvador, vítima, agressor, salvador. Deu demais, caiu na salvadora, a outra pessoa vai cair na vítima ou no agressor. E aí, geralmente é isso, você dá demais, a pessoa acaba sendo o agressor e você acaba caindo na vítima e vocês ficam ali, triangulando naquela situação, e aí desgasta e é um inferno. E esse negócio é tão legal, porque assim, existe uma questão, quando a gente fala de equilíbrio, existe uma questão entre, que a gente precisa separar, que é ajuda e o que é apoio. Quando a gente entra no salvador, que a gente dá demais, a gente está ajudando as pessoas, e toda ajuda gera um sentimento de dívida para o outro. Ou seja, a pessoa é ajudada sempre, e ela sente no dever agora de ser ajudada sempre. Então a parte que está dando demais, o outro lado está recebendo essa ajuda. Lógico que a gente não está falando aqui que você não deve ajudar as pessoas ou apoiar as pessoas. Na verdade, tudo tem que ter um equilíbrio, até na ajuda. Então, quando uma pessoa ajuda e não apoia, ou seja, não dá um ponto para essa pessoa se equilibrar, ter um ponto de partida para voltar, para se reerguer, isso aí em todos os aspectos, tá? Tanto o emocional, o aspecto financeiro. Quando você entra no campo de só ajudar, essa pessoa do outro lado vai ficar com uma esperança de que você é um devedor dela. E aí, a partir do momento que você vai ter essa esperança de você ser um devedor quando você para com essa ajuda. Exato. Aí a pessoa então, vai é isso falar que eu ia assim, terminar. exatamente. Quando você para, essa pessoa fala assim, pô, mas por que estava me ajudando parou? Ou seja, já virou uma dívida. E aí, quando vira uma dívida, essa pessoa vai te agredir.
Por que você parou de me ajudar? Eu preciso tanto, sabe o que vai acontecer? Você que deu tanto, vai cair no quê? No agressor. Na vítima. Não, você vai passar a ser o agressor dela, ela tá na vítima, achando que não tá sendo ajudada, e você vai ser o agressor dela. Mas aí depois você vai cair no campo da vítima, porque você fala, poxa, eu ajudei tanto essa pessoa. Ou seja, tá triangulando. Ou seja, você vai... A gente chama de triângulo da escassez. Vítima, agressor e salvador. Não entre em nenhum desses lugares, a gente ensina como não entrar, como identificar, como sair. Isso a gente ensina tudo na mentoria. Mas assim, depois que você vê isso, em todas as relações, isso é ensinado, inclusive, na psicoterapia, a você fazer essa identificação logo que você nasce, esse triângulo já se forma. Você, seu pai e sua mãe. Esse triângulo já aconteceu. E aí a gente para entender hoje, na minha infância, onde eu estava na tríade. Né? Vou dar meu exemplo aqui. Minha mãe era vítima, meu pai era o salvador, eu via meu pai como salvador, minha mãe como vítima e eu era agressora. Então eu cresci sempre nessa questão de estar sempre ali agredindo, sabe? Ela é grossa, ela é isso. Não, eu estava triangulando, mas não sabia. Então, assim, essa tríade começa lá atrás, a gente precisa identificar. Claro que uma criança nunca vai saber disso. Exato. É claro que a gente que nunca ouviu esse conceito nunca ia descobrir isso, mas é um conceito que existe e que se você puder fugir de um desses lados, aí, dessas pontas do triângulo, vai ser vida para sua vida. Então, Exatamente. assim, se você quiser saber mais sobre essa triangulação, a gente pode trazer aqui. E outra coisa, dentro desse triângulo não tem como nenhuma dessas pontas prosperar. Não tem como. E vítimas não prosperam. A gente tem umas frases clássicas aqui, que a gente vai falar sempre, a relação anda na velocidade do mais lento. Vítimas não prosperam é uma frase que você vai ver muito aqui. Nenhum desses prospera, mas as vítimas principalmente não prosperam. E mulher tem muito essa coisa de cair na vítima quando acontece alguma coisa em casa, numa briga, numa relação, sabe? Não me entende, eu faço tudo sozinha, não tenho ajuda. A gente sabe que muito disso é verdade, que realmente acontece, mas não é o que aconteceu, é como você se comporta em relação àquilo. Se você cair ali no papel da vítima apenas, você vai ficar triangulando, você vai achar um agressor, ficar esperando por um salvador e a sua vida não vai para frente. E esse é um ponto tão interessante que a gente, voltando agora para o equilíbrio das entregas, né? A gente vai chegar de novo na questão do lugar de cada um. Exatamente. Porque o que acontece? A gente vive em uma relação já há mais de 25 anos e a gente tem velocidades. Eu já fui muito agitado, assim muito extremo. E hoje eu sou a velocidade mais lenta da minha casa. Eu tenho consciência disso. Na verdade, não é nem a questão da personalidade. A questão da velocidade é a questão do desenvolvimento. Isso. Mas aí quando a gente para, o que acontece? Muitas vezes existe uma questão que a gente tem que separar. Por exemplo, a força. Um trabalho de força. Ele é responsabilidade de quem no casal? É óbvio que toda atividade que tem que fazer força, quem tem que fazer é o homem, ok? Por que muitas mulheres fazem muita força? Carrega peso, faz não sei o que. Aqui a gente já teve muito isso por causa da omissão. Por exemplo, a Carla me pedia para tirar um negócio do lugar e eu demorava a meter a mão naquilo. E aí quando eu voltava, ia para o trabalho, quando eu voltava, aquilo já tinha saído do lugar. Gente, ela meteu a mão no que não era dela. Ninguém acreditava que eu sozinha tinha conseguido mover aquela coisa do lugar. Aí, mas eu tentei voltar, falar assim, não, gente, é o lugar dele, né? Eu vou sair e vou deixar. Então tinha algo para ser movido aqui, vou falar da bendita da mesinha, uma mesa de madeira quadrada muito grande. E ela tinha que sair de um andar para o outro. Falei, eu vou botar no caminho da escada, porque não tinha como subir a escada com a mesa no caminho. Ele vai ver, ele vai tirar e vai dar tudo certo. Eu não fiz a força, fui pro meu lugar, ele foi pro lugar dele, tudo bem. Aí eu botei a mesa, ela foi quadrado certinho do início da subida da escada. Ele chegou do trabalho, pulou a mesinha, subiu e foi tomar banho. Ele desceu a escada, ele veio jantar, ele pulou a mesinha. Ele foi dormir, ele pulou a mesa, ele não subiu com a mesa. Aí eu fui lá e fiz de novo. Então tem que ter um acordo, a gente fez um acordo. Exatamente. Depois, né? Então assim, para vocês verem que a gente não foi sempre nada acerto, não.
Então eu me omiti na minha posição, o trabalho de força tem que ser meu, a mulher não deve sobrecarregar. E aí, porque há uma omissão do homem, o que a mulher faz? Ela mete a mão e faz. Quando ela mete a mão e faz, ela sai do lugar dela. Quando ela sai do lugar dela, desequilibra. Não, aí já vira agressora. Exatamente. Misturo vítima com agressora. É porque eu tenho que fazer tudo, que se eu não botar a mão, não sei o que, aí eu começo a agredir e aí vira aquela coisa. Então, voltando, para a gente concluir essa parte de dar e receber na relação, esses acordos, né, de atividades, por exemplo, como coisas básicas. Tem uma manutenção na casa, quem tem que fazer é o homem. Mulher não tem que tocar lâmpada. E a gente sabe fazer, tá? E tem mulher que sabe fazer tudo. Eu sei fazer tudo. Então, aí o que acontece? A mulher começa a querer ser quem? Aquela que é independente. Ela começa a criar uma capa de independência. E aí homem nenhum serve para ela. Vou mandar depois desse vídeo aqui, vou mandar uma frase muito legal que eu vi ontem sobre isso. Vou mandar aqui no grupo para vocês depois. E aí, quando a mulher começa a se tornar independente, ela começa a olhar por exemplo, quem é solteiro, ela começa a olhar pro mercado, né, e fala assim, cara, não tem homem para mim. Cheio de filhinho de papai, cheio de filhinho da mamãe. Exatamente. Por quê? Aí a gente entra num outro campo, porque os pais não colocaram, não deram a direção para o homem ver a mulher como a pessoa que não deve ser a que deve fazer esforço. Por exemplo, uma criança vê a mãe dele o tempo inteiro pegando peso, carregando peso. Ele menino, tá? Menino. Vê o tempo inteiro essa mãe carregando peso, fazendo força. Ele cresce olhando isso. Quando ele vai para um relacionamento, a esposa dele, se ele vê a esposa fazendo força, está tudo certo. Por quê? Ele cresceu olhando o modelo. Exatamente, são os padrões. E aí ele viu o padrão, a minha mãe fazia força o tempo todo. Não é que a gente não possa ou não saiba fazer, né? Eu posso fazer aqui, pegar, já cansei de fazer. Agora, não é que eu não saiba fazer, né? A menina, a frase que eu vou mandar é justamente essa. A menina que dizia, né, eu sei fazer tudo sozinha, encontra um homem que diz, eu sei que você pode, mas eu estou aqui para ajudar. Te ajudar. Entendeu? Então, não é que você não possa. Gente, quando a gente tá sozinho, a gente faz mesmo. Agora, se você tem alguém para dividir, né, essa carga... Exatamente. A relação, por isso que de novo, a gangorra. Você tem uma pessoa do outro lado para dar esse equilíbrio. Então, quando a gente não tem a falta de opção, a pessoa, tipo, é mãe solo, tá sozinha, tem que se virar, vai ter que fazer e tal. Mas, gente, se a gente está falando aqui de relacionamento para casais, parceria, e a gente está falando para um apoiar o outro, para um ajudar o outro, não faz sentido o homem ficar acomodado, esperando ou deixando a mulher fazer força. Né? O homem precisa se movimentar. É lógico que a nossa criação influencia, tudo que a gente viu quando a gente era pequeno, não houve nenhum incentivo, né? Então a gente vai trazer aqui também uma questão que homens têm que ser desafiados, mulheres precisam ser valorizadas e crianças precisam ser protegidas. Então as nossas crianças precisam ser protegidas, a nossa esposa deve ser valorizada e o marido de cada esposa deve ser desafiado. A quê? A mudar, a ter um comportamento de homem, a crescer, a amadurecer nas suas decisões, nas suas escolhas, a ser o provedor, a dar segurança para a mulher. A gente o tema hoje seria esse, né? O adultecer. Sair da criança emocional para adultecer e ser uma pessoa adulta na relação. Mas a gente acabou falando desse equilíbrio do dar e receber, mas a gente volta então para falar disso no próximo vídeo. Vamos voltar. Vamos lembrar quem são as crianças emocionais, quem são os que já estão adolescendo. A gente desenvolve isso no próximo. Perfeito. Então, gente, eu acho que já deu, né? Acho que a mensagem de hoje é a mensagem que faz sentido para a nossa caminhada nessa semana. E a gente, então, termina esse vídeo aqui deixando o nosso abraço carinhoso, pedir para que você convide pessoas a estarem conosco, você que conhece alguém que faz sentido. Então, beijo no coração e a gente se vê no grupo. No próximo. Tchau, tchau.